Bom dia! No programa de hoje vamos ter uma roda de conversa. No tema de hoje vamos falar sobre o direito de votar. Como fazer dessa conquista um meio de promover transformações sociais de que o Brasil necessita. Bom dia! Na roda de conversa teremos os professores Natan, Vitória e Kailane, que vão contar mais sobre esse tema. Bom dia! Para iniciar essa roda de conversa, temos que saber a história. A história do voto começou em 32 anos após Cabral ter desembarcado no país. No dia 23 de janeiro de 1532, que os moradores da primeira vila fundada na colônia portuguesa São Vicente, em São Paulo, foram às urnas para eleger o Conselho Municipal. A votação foi indireta. O povo elegeu 6 representantes que, em seguida, escolheram os oficiais do conselho. Era proibido a presença de autoridades do reino no local de votação, para evitar que os eleitores fossem intimidados. As eleições eram orientadas por uma legislação em Portugal, o Livro das Ordenações, elaborado em 1603. Somente em 1821 as pessoas deixaram de votar apenas em âmbito municipal. De acordo com a Constituição de 1998, após um período de intensas lutas, implementou-se no Brasil o direito universal ao voto, tornando-se obrigatório para maiores de 16 anos. Embora que isso seja uma conquista, constata-se que a contemporaneidade ainda existe um impasse em promover as transformações sociais que o país necessita. Uma relação insuficiente legislativa e uma lacuna educacional emergem em problemas complexos que precisam ser resolvidos. Muito obrigada, professor. Não dá para falar do direito ao voto sem falar do direito ao voto feminino. Vou passar a fala para a professora Vitória. Olá, bom dia. Sim, realmente o voto feminino no Brasil foi uma conquista obtida por meio do movimento sufragista ligado ao feminismo. Esse movimento exigia que mulheres deveriam ter acesso à cidadania e participar da escolha dos representantes. No Brasil, o voto feminino só foi permitido no governo de Getúlio Vargas, por meio de um decreto do Código Eleitoral de 1932. A luta das mulheres por seus direitos e pela equiparação dos gêneros ganhou força a partir do século XIX, e um dos montes desse movimento para garantir a conquista de direitos políticos para mulheres. Isso porque nesse século as mulheres não eram enxergadas como cidadãs e assim ficavam excluídas de uma das formas de exercício mais importantes desse direito, o voto eleitoral. Além de não terem direito ao voto, as mulheres ficavam excluídas da política, não podendo candidatar-se aos cargos existentes. Foi somente por meio de engajamento das mulheres que o voto se tornou um direito garantido para elas. Essa luta aconteceu não somente no Brasil, mas em todos os países ocidentais. No final do século XIX, as exigências pelo voto feminino começaram a ser debatidas no Brasil, segundo a tendência do que acontecia em outros locais, como a Inglaterra. Como mencionado, o fortalecimento do movimento feminista estava diretamente relacionado com o avanço de causas sufragistas. O primeiro indicativo de que a luta das mulheres pelo direito ao voto era permanente deu-se na década de 1880. No final do ano de 1881, os parlamentares brasileiros aprovaram uma lei que promovia uma grande reforma no sistema eleitoral brasileiro, conhecida como Lei Saraiva. Esse dispositivo não falava sobre o voto feminino, mas continha uma brecha que permitia às mulheres exigirem seu registro eleitoral. Muito obrigado. Vamos agora ao tema principal da conversa. O que deve ser feito, por que deve ser feito e como pôr em prática. Como vimos anteriormente, a conquista do voto universal não foi uma conquista rápida e fácil. Foi muito difícil conquistar esse direito fundamental para todos.
e devemos saber muito bem como aproveitá-lo. Hoje em dia, podemos ver várias pessoas que não se importam em quem vão votar e acabam escolhendo o seu candidato por nome ou por recomendação de outra pessoa. Hoje em dia, podemos ver várias pessoas que não se importam em quem vão votar e acabam escolhendo o seu candidato por nome ou por recomendação de uma pessoa de última hora. Isso é muito grave para toda uma cidade, estado ou país. Não ter alguém verdadeiramente capacitado para comandar tira todo o potencial do lugar e não agrega em nada à sociedade. É de extrema importância as pessoas praticarem o voto consciente, senão pode acabar se prejudicando ou prejudicando as pessoas ao seu redor. Então, por isso, devemos tomar bastante cuidado ao escolher um candidato. Algo que considero bastante válido é não deixar para escolher alguém de última hora. Sempre mesmo fique atentos aos candidatos. As eleições, normalmente, os políticos só aparecem na época de eleição. Devemos tomar cuidado com essas atitudes. Devemos tomar cuidado também com as propostas básicas demais. Um candidato falar que vai trazer mais empregos é muito fácil, mas ele realmente sabe como fazer isso. Tem ideias concretas de como pôr isso em prática. Esses pequenos detalhes podem fazer bastante diferença no final. Estamos falando de vidas. Devemos prezar por elas, trazer qualidade para as vidas delas. Afinal, quem foi eleito deve fazer um bom uso do dinheiro público. O eleito deve se informar sobre os principais problemas de sua comunidade para escolher o candidato que poderá efetualmente contribuir para melhorias nas áreas necessárias. Deve também valorizar os candidatos com propostas que contemplem as demandas da população. O presidente Jair Bolsonaro e alguns deputados querem que as eleições de 2022 tenham um voto em papel, com a impressora conectada à urna eletrônica. O Brasil usa urnas eletrônicas desde 1996. De lá para cá, foram 11 eleições sem grandes problemas nem acusações de fraudes. Não concordo com a nova proposta de voto, pois, na minha opinião, poderá facilitar as fraudes. O voto facultativo é aquele voto que não é exigido por lei, o que não obriga os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e os menores de 18 e os analfabetos a votarem. O voto compulsório é obrigatório, é a exigência de alguns países para que todos os cidadãos elegíveis se inscrevam e votem nas urnas. Caso ocorra falta e não seja justificada, poderão ter punição. E agora vamos saber o que pode ou não fazer na hora de votar. Quem pode votar, o voto é obrigatório para todos os cidadãos, nato ou naturalizado alfabetizado com idade entre 18 e 70 anos. Os presos provisórios e os adolescentes internatos, desde que tenham tirado o título de eleitor e estejam em dia com a Justiça Eleitoral, também têm direito de votar, por não estarem com os direitos políticos suspensos, de acordo com o inciso 3 do artigo 15º da Constituição Federal. Para quem não pode votar, quem está com o título cancelado por não ter justificado a ausência em 3 eleições consecutivas, no caso das audiências. Cada turno de um pleito é considerado uma eleição isolada. Quem perdeu o prazo para
a justificação e não pagou a multa para irregularidade, cidadãos que estão com os direitos políticos suspensos. Quem não participou da revisão da biometria obrigatório do município que vota. Aqueles que não tiraram o título de eleitor até o dia 9 de maio, nem regularizaram sua situação permanente à Justiça Eleitoral. Eleitores cujos dados não estejam cadastrados de eleitores na seção constante da urna, ainda que apresente o título de eleitor correspondentemente à seção e documento que comprove sua identidade. A regra consta do parágrafo 6 do artigo 111 da Resolução SE número 23.504/2017, que trata dos atos preparatórios para as eleições. Nessa hipótese, a mesa retorne de votos deverá ser registrada a ocorrência em atacar e orientar o eleitor e comparecer ao cartório eleitoral ao fim de regularizar a situação. Voto facultativo. O voto facultativo para jovens com idade entre 16 e 17 anos e idosos com mais de 70 anos e analfabetos. O voto facultativo, ou seja, não é obrigatório. Quais são os documentos que precisa levar para votar? O eleitor deve levar um documento de identificação com foto. Pode ser carteira de motorista, RG, carteira de trabalho, passaporte ou e-título. O e-título é um aplicativo para celular que fornece informações básicas do eleitor para quem ainda não fez o cadastro biométrico. É necessário apresentar um documento oficial com foto, sempre que for utilizar o título digital. Não é obrigatório ter em mãos o título eleitoral, mas estar com ele facilita na hora de busca pelo seu local de votação. Certidão de nascimento e certidão de casamento como prova de identificação não têm validade na hora de votar. O Brasil de hoje é definido como sendo o Estado democrático direto. Em todo o poder emana o povo a maneira mais evidente do exercício da sabedoria popular. É sufrágio universal através do voto direto e secreto, com um valor igual para todos. Apreciar-se nesse artigo temática eleitoral brasileira atualmente adotada.